Quero compartilhar com você essa noite sobre uma palavra que temos falado em alguns lugares sobre emuná. É uma expressão daquilo que Jesus, na sua época e antes dele, os profetas falavam sobre fé. Então a palavra emuná, E-M-U-N-A-H, emuná, era a fé, a palavra fé que os homens falavam na sua época. Você vai entender o porquê sobre o princípio de emuná. Eu vi que o pastor Kennedy falou sobre Hebreus 11, porque entendo que é um fundamento daquilo que Deus precisa ter como uma plataforma para que você esteja em cima. Entendo que sempre, para que possamos ter o espírito de emuná, você tem que entender que você está sendo construído pelo Espírito para construir a eternidade na vida de outras pessoas. Uma das coisas que eu creio no meu espírito é que 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, queria ler com você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Creio que por meio de uma revelação, nós seremos edificados para aquilo que Deus quer construir em nós e através de nós. Diz assim: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O que creio é que esta construção via Espírito Santo está falando sobre uma casa espiritual. Engraçado que esta construção não é uma construção de tijolos, porque tijolos têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Aqui fala-se sobre pedras. Cada pedra tem uma medida, cada pedra tem um tamanho. Mas diz que em Jesus, por meio de uma revelação, todos são edificados para Ele. Creio que tudo que você vive, atravessa os processos, serve como uma construção do Pai em você. A eternidade está sendo construída dentro de você. O Pai está construindo você para que antes que você faça, você seja. Estou falando muito sobre ser ou fazer. Quando você entende sobre ser nele, então tudo aquilo que você fizer depois de ser, Deus aprovará. Por isso que diz que nós somos, põe para mim novamente, por favor, não tira não. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio. Muito entendo quando falo sobre sacerdócio, está desconectado algo sobre sacerdote, porque quando falamos muito sobre ser sacerdote, está muito atrelado em fazer. Mas quando Yeshua vem, Jesus vem e fala sobre sacerdócio, está falando em ser. Eu quero compartilhar com você essa noite. Creio que vai nos levar a passar para um outro lado de um entendimento. Há uma briga entre os judeus e os gregos, porque os pseudos pais da sabedoria tudo traduziram, todas as raízes das palavras. Porque se você for pegar a tradução da palavra fé, você vai ver que a tradução é pistes, uma fé filosófica, uma fé para a cabeça, uma fé apenas para argumentar, uma fé que eu acredito naquilo que eu toco, que eu vejo. Se eu não consigo fundamentar, eu dou um passo para trás. Isso é uma fé pistes, filosófica, argumentadora. Os gregos pegaram o que era a vida do judeu, pegaram o espírito, a vida e filosofaram. Emuná significa integridade. Emuná significa fortaleza. Emuná significa um espírito de fortaleza. Emuná não é um sentimento, emuná não é um ânimo, emuná é um estado. Sempre quando você for ver profetas falando sobre fé, você vai ver eles falando sobre ser. Engraçado que em alguns tempos vejo pessoas que talvez por Deus não abrir portas, e ele diz: hoje a minha fé não está tão forte assim, porque Deus não me abriu a porta que eu queria. Hoje minha fé não está tão boa assim, porque eu não venci, eu não consegui chegar aonde desejava, onde me programei para chegar. Mas quero dizer para você que fé não é um sentimento, irmão. Emuná, quando falo sobre um estado, ou você tem, ou você não tem. Por isso que tudo que Jesus dizia, ele falava sobre: se tiver algo na sua frente maior do que você,
aquilo vai ser maior apenas nos seus olhos. Porque maior do que aquilo está aquilo que o gerou. E aquilo que gerou está dentro de você. Se você disser, ele vai sair da sua frente e vai obedecer a sua voz. Porque uma das coisas que eu entendo, que emuná, um espírito de fortaleza, está trazendo uma restauração aos filhos de Deus. Eu consegui um amém. Por quê? Porque uma das coisas que eu creio, Jesus, quando está dentro de um barco, ele diz, vamos atravessar para o outro lado, e diz que ele desce e vai dormir. Ele sabia que ele ia morrer pela cruz e na cruz, ele tem a certeza que ele não ia morrer afogado, então ele foi dormir. Quando ele vai dormir, diz que o vento e as águas se agitam, porque estão fora de ordem. Preste atenção. Diz que os discípulos tentaram de todas as formas, para que aquele barco ficasse equilibrado, mas não teve como. Alguém diz, vai chamar Jesus, e Pedro vai chamar, e recebe Jesus. Jesus acorda e fala, mas de novo você? Quando eu estou dormindo, você está acordado. Quando eu mando você ficar acordado, você dorme, você não quer. Pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Ai, Jesus, mas não está, eu estou morrendo, o negócio está bravo lá fora. Há um texto que diz que Jesus sai e libera uma palavra. Alguns evangelhos que diz que ele repreende. O texto original diz que ele falou. Quando ele fala e dá uma ordem, diz que tudo aquilo, as águas e o vento, reconhecem a voz da sua criação. E tudo que está desordem, entra em ordem e se submete à voz do Filho de Deus. E Jesus diz aos discípulos, até quando eu vou estar com vocês? Vocês vão estar comigo e vão continuar falando a coisa errada. Uma das coisas que eu creio que emuná é uma construção da eternidade dentro de você. Quantos creem nisso, irmãos? Quero ler um texto com você. Está em Marcos capítulo 7. A partir do verso 24 ao versículo 30. Fala sobre um texto da mulher grega Sírio-Fenícia. Para mim aqui é um texto simples, mas muito bem, dá para entender muito o que vamos falar essa noite. Fala comigo, emuná. Não, mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Estamos chegando lá. Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Vamos lá. Porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-lhe aos pés. Olha só, eu vejo pessoas que elas não conseguem entender sobre fé, sobre emuná, sobre ter um espírito de fortaleza, porque querem tratar a Deus como uma fórmula, como um método. Eu vou na igreja, vou receber uma oração, vou me ajoelhar quando chamarem na frente e Deus resolveu a minha vida. Todas as vezes que você tratar Deus como um método, Deus já passou de você e você ficou para trás. Por isso falo que quando você está preso apenas à teologia, os homens que quando tentam explicar Deus, Deus já está um passo à frente e os homens ficaram para trás. Uma das coisas que creio, esse Jesus está indo a uma cidade distante para descansar, alguém o viu. E diz que essa mulher, nessa cidade, vai até a janela ou a porta e fica, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E os discípulos, não é possível. A gente pensou que a gente tinha conseguido te esconder. E Jesus aqui, fica quieto, deixa ela gritar. E ela lá fora, eu não vou embora. Eu sei que você está aí. Eu vi você entrando aí. Não vou sair daqui. Tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, está com um espírito maligno, imundo. E Jesus aqui, deixa ela gritar, vamos ver até onde ela vai. Acho que tem um cara aqui nessa hora, você quer que eu vou resolver? Eu arranco a orelha dela rapidinho. Estou brincando, irmão, pelo amor de Deus. Hein? Jesus, filho de Davi. Eu não sei quanto tempo demorou. Talvez Jesus abriu a porta, abriu a janela. Eu não sei se ela pulou. A Bíblia diz que ela vai até Jesus e pratica, ela tem um ato. Ela se prostra e adora. Você começa a ver algumas pessoas que se prostraram diante de Jesus. Você começa a ver que pessoas que não pediram, prostraram, adoraram, receberam.
Então parece que quando alguma coisa dá certo na vida de alguém, a gente sempre quer copiar. Para mim o grande erro está aí. Quando a gente quer colocar Deus dentro de um molde. Costumo ouvir pessoas dizendo assim: olha, Satanás trabalha, como vou dizer, apenas naquilo que deu errado, nas suas frustrações. Irmãos, para mim, Satanás, onde ele mais trabalha, é nas coisas que deram certo na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você passou por um certo tipo de luta, de dificuldade, você então diz assim: vou fazer 40 dias de jejum, vamos lá, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e li a Bíblia, e deu certo. Quando chegar lá na frente, você passar por uma luta, o que você vai fazer? Você vai lembrar daquilo que deu certo. Então você vai fazer o quê? Eu vou repetir. Eu vou fazer 40 dias de jejum, vou ler a Bíblia e vai dar certo. Olha para cá, irmãos, deixa eu falar algo para você, escute bem. Deus um dia chega a Moisés, que está sendo pressionado por uma multidão, dizendo: nós queremos água, queremos água, queremos água, queremos água. Ele está rodando 3 dias, não acha água. O povo diz assim: nós vamos te matar, nós iremos te apedrejar. Ele vai orar. Deus fala para ele assim: pegue o bordão, vai até a rocha e bata na rocha, fira a rocha, dela vai brotar água. Pois bem, ele vai lá, obedece, tudo acontece, tudo maravilhoso. Passam-se mais de 20 anos, preste atenção. Aquela geração já morreu, é uma nova geração, mas a história volta. Queremos água, ele vai orar. Deus fala para ele: pegue o bordão. Deus nem acabou, ele já está levantando. Eu já sei o que tem que fazer. Deus disse: fale a rocha. Quando ele chega de frente para a rocha, preste atenção, irmãos. Sabe qual é o conflito dele? Espera aí, eu bato ou eu falo? Porque bater eu sei que dá certo, falar não. O que ele faz? Ele bate, algo acontece, mas Deus o chama e diz assim: você quis fazer de mim um método. Eu mudei a fala com você, mas você quis repetir algo que foi bom lá atrás. Deixa eu falar algo para você. Você tem que entender o que o Pai está falando e o que Jesus está fazendo. Se você não tiver discernimento que algumas coisas mudaram, você não pode inaugurar um novo tempo na sua vida, porque está preso em uma verdade velha. Escute, a verdade, por incrível que pareça, quando ela atinge o seu ápice de limite, ela troca. Por isso que no Evangelho de João, Jesus sempre dizia: em verdade vos digo. Por quê? Porque ele estava dizendo: até hoje vocês andaram sobre uma plataforma de verdade, mas a partir daqui há uma verdade na minha boca, há uma verdade que vai empurrar você para dias atuais, daquilo que Deus quer realizar, fazer em você e através de você. Quantos querem estar debaixo de um tempo de uma verdade presente? Diga amém, aplauda e glorifique ao Senhor. Você pode perguntar assim: me prova isso que você está falando. Eu te provo. No Monte da Transfiguração, você vai ver que Jesus chama 3 homens: Pedro, Tiago e João. Eles de novo estão dormindo. Pedro acorda no meio da revelação, está vendo Elias e Moisés. Daqui a pouco o cara fala algo que não é para falar. Ele solta: que bom se nós fizéssemos 3 tendas ou 3 cabanas para ficar aqui. Diz que naquela hora o céu se recolhe. Fala comigo: eu posso estar no lugar certo. Não vim de São Paulo para você. Eu posso estar no lugar certo, com as pessoas certas, ter o sentimento errado e botar tudo a perder. Pedro estava na hora certa, com a pessoa certa, e soltou a palavra na hora errada. Porque dentro de Deus você não faz, dentro de Deus você tem que ser. Não. Dentro de Deus você não faz, dentro de Deus você é. Diga amém, irmão. Ele estava dentro de Deus, o céu desceu, o céu mesclando com a terra. Ele diz: vamos fazer. Não era hora de fazer nada, era hora de ouvir, era hora de desfrutar, era hora de tocar Deus, era hora de receber Deus. Tem hora que você não tem que fazer, tem hora que você tem que ser. Quando você quer fazer, é porque você entende que Deus ele trabalha por métodos, por fórmula. Deus não é fórmula, Deus não é método, Deus é vida. E vida não se faz, vida você é, você recebe, você toca. Receba a vida de Deus. Pode ser melhor, né, irmão? Tem vida de Deus aí, dá uma glória a Deus, dá um aleluia, faz alguma coisa. Camarada, Moisés era o homem da revelação, irmão.
Ele colocou Deus dentro de um método. É melhor bater do que eu falar. Eu não sei o que vai acontecer se eu falar. Posso falar algo aqui como um profeta a você? Sim ou não? Tem coisas que Deus já mudou na sua vida. Você não inaugurou um novo tempo ainda, porque está carregando e andando debaixo de uma verdade que já se expirou. Você quer? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Eu creio que é isso. Eu acho que é 2 Pedro 1,12. Vamos lá. 2 Pedro 1,12. Exato. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade que já está convosco. Em algumas versões vai estar na verdade presente. Quando Pedro está dentro de Deus, no Monte da Transfiguração, presta atenção, irmãos. Deus fala assim, diz que o céu se recolhe. O céu se recolhe quando Pedro fala a coisa errada, na hora imprópria. Quando ele fala a coisa errada, diz que o céu se recolhe, tudo desaparece, há um trovão, barulho, ele corre, todo mundo se abaixa. Quando diz que ele escuta, diz que desce uma nuvem e de dentro da nuvem sai uma voz. Olha para cá, irmãos, olha para cá. Ele perdeu a presença e ficou apenas com uma voz. Voz não satisfaz, irmão. Não sei se você já namorou. Desliga você primeiro, desliga você. Eu desligo, não, desliga você. Não é você, não, eu não, desliga. Eu lembro que lá em São Paulo tinha um tal de orelhão com um monte de fichas, chamado Telesp. O que era aquele negócio? Você colocava as fichas, caiu umas 10. Para cair 10 fichas, irmão, tinha que demorar muito. Desliga você, amor. Não, amorzinho, desliga você. Desliga. Porque o que satisfaz é a presença. O não satisfaz, a voz não satisfaz. Entenda o que Deus está te falando. Alguns movimentos bruscos em você com Deus pode fazer você ficar apenas com sinais. E Deus está dizendo, eu quero me manifestar a você. Quando recebem a presença de Deus, diga amém, irmão. Olha só. Quando vem aquela voz, diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés foi uma verdade, mas já expirou. Elias foi uma verdade, já expirou. A verdade presente está na boca do meu filho. Ele é o meu filho amado. Ouçam o que ele tem para falar a vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Que algumas palavras do céu para você já mudou. Só que você está correndo atrás de algo que já expirou. E Deus está dizendo, eu preciso afinar o seu ouvido com o som do céu. Se você entender isso, isso pode ser construído via emunar. Eu profetizo isso na sua vida essa noite, irmão. Levante as suas mãos mais alto que você pode, querido. Eu quero que você fale com o Pai. Fale com o Pai. Você não pode mais perder tempo na sua vida. Você não pode mais andar debaixo de uma palavra que já se expirou. É por isso que você está cansado. É por isso que parece que você trabalha e o fruto parece que não vem. Por que eu estou fazendo os mesmos movimentos e parece que é uma situação estranha? O Pai está dizendo, você precisa de um rema atual para os teus dias. Há uma palavra que precisa sair de dentro de mim para dentro de você. Fala que você deseja isso, irmão. Fala que você é digno de receber esse rema para os teus dias, para a tua família. Tem alguma coisa que Deus precisa liberar. Eu já vi profetas vindo aqui, o pastor Kennedy, o bispo, liberando palavras sobre você. Você precisa ouvir uma verdade atual para os teus dias. Esta palavra vai mudar toda a tua história nos próximos dias. Quantos estão prontos? Aplaude e glorifica ao Senhor. Olha só, aquela mulher, ela está clamando a Jesus. Porque a verdade dela qual é? Enfermidade. A minha filha está possessa de um espírito maligno. Então ela vem e se prostra, porque ela entende que todas as pessoas que se prostraram saíram dessa experiência com uma verdade. Maria, tantas outras mulheres, mulher hemorrágica, tantos homens. Então talvez ela ouviu e fez, eu vou fazer a mesma coisa, não vou pedir nada, só vou adorar. Depois eu falo. Ela esperava um sim,
Olha o que ela ouve. Próximo verso, vamos lá, Marcos 7. Ora, a mulher era grega de origem sírio-fenícia e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem quem? Grife isso aí, filhos. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los a quem? Então presta atenção. Para mim, as duas palavras que mexeram comigo nesse verso é filhos e cão. Jesus está dizendo para ela: você esperava receber um sim porque me adorou? Pois é, eu vou dar um não a você. Não convém tirar da boca de quem carrega o meu DNA para dar a alguém que tem um sentimento de um cão faminto, que se comer vai virar as costas e nunca mais vai voltar. Escute, aqui Jesus estava nos ensinando sobre lealdade e fidelidade. São coisas distintas. A raiz da palavra fidelidade é alguma coisa que eu dou em troca por receber algo em troca. Mas no dia que eu parar de receber, finda-se. E a fidelidade tem um limite: morte. Aqui, Jesus está falando sobre lealdade. Tá bom, tem um cachorro, ganhei um cachorrinho. Cadê? Cadê o varão? Levanta a mão aí, varão. Varão, aleluia. Leva o cachorrinho que eu ganhei. A Yasmin ganhou, a pretinha, lá em São Paulo. E aquela cachorra, todo lugar que nós vamos, tem um lugar, uma casa que ela escolhe para ficar latindo. Ou alguém que ela escolhe para ficar rosnando. Toda vez. E teve um dia, uma pessoa lá de São Paulo perto de mim, esqueceu de deixar comida para ela. Eu fiquei sabendo que ela ficou alguns dias sem comer. E já estava comendo muita coisa lá dentro de casa. Aí diz que por cáguas d'água, eu não sei o que apareceu, aquela pessoa que ela sempre latia, apareceu na frente dela com um bife desse tamanho, parecendo uma orelha de elefante. Diz que a cachorrinha sentou, ela ficava babando assim, ó, babando. Só que ao mesmo tempo ela olhava para a cara do fulano e para aquilo que o fulano tinha na mão. Agora deixa eu fazer uma pergunta: ela ia permanecer na lealdade que ela tinha comigo, ou ela ia ser fiel à fome dela? Não ouvi, irmãos. Não ouvi, irmãos. Olha para cá. Tem coisas que não recebemos do Pai, sabe por quê? Estamos mostrando para Ele, com nossa necessidade de pedido, apenas uma fidelidade, por uma necessidade de ser suprida. E Deus, através do seu Filho Jesus, disse: o meu reino não terá fim. Porque o maior presente que você pode dar para um rei, estando debaixo do governo dele, não é fidelidade, mas é lealdade. Quando um rei diz assim: o meu reino nunca terá fim, sabe em quem que ele está confiando? Nos cidadãos desse reino. Porque esses cidadãos têm um pacto de sangue. Lealdade não é fidelidade. Lealdade é um pacto de sangue. É o mesmo pacto que Jesus fez comigo e com você, derramando o sangue dele na cruz. Lealdade não tem limite. Lealdade atravessa a morte. Lealdade passa as gerações. Deus está levantando filhos que tenham lealdade, que não dão tudo, que não façam melhor, mas que dão o seu tudo. Deus não está levantando pessoas que têm um sentimento de cachorro, comendo migalha apenas para uma necessidade de ser suprida. Escute, Deus está levantando em Florianópolis pessoas que são leais ao reino de Deus, que são leais ao reino de Deus. Se você está aí, fala alguma coisa, exalte ao Senhor, aplauda ao Senhor. Essa mulher esperava receber um sim. Escuta isso aqui de Jesus: você não tem lealdade, você não tem o meu sangue. Às vezes eu vejo líderes brigando, porque o discípulo não quer mais ficar comigo, quer ficar com fulano, porque você não é o pai dele. Libera ele, deixa ele embora. Porque não vai ter lealdade com você. Você vai querer forçar, você vai ter fidelidade. É como você der uma ordem, ele cumpre a sua ordem, mas nunca terá o teu espírito. Jesus está falando isso aqui, irmão. Eu não posso dar herança a um cachorro. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Escuta o que Deus está te falando. Eu não posso tirar a herança para dar para alguém que é um cão. Não tem meu DNA, não tem meu espírito, não tem meu sangue, não tem nada, eu não posso. Só que a mulher, irmão, ela poderia ter ido embora, mas ela ficou firme. Por quê? Porque talvez ela tinha, acho que, uma semente de emuná dentro dela sem saber. Emuná significa espírito de fortaleza. Pode acontecer o que for,
Eu estou firmado, fundamentado. Eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. Nada que acontece fora da identidade, o que está aqui dentro. Mas o que está aqui dentro define tudo o que está fora de mim. Cadê? Aplauda bem forte e glorifique ao Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus, dá uma aleluia. Fala alguma coisa aí, crente. Vamos lá, ei! Verso 28. Vou terminar logo, vai. Ela, porém, replicou. É ela mesma. Disse-lhe, sim, Senhor. Mas também, ela reconhece. Os cachorrinhos debaixo da mesa, que comem? Fala para mim. Comem das migalhas de quem? Então ela reconhece. O princípio para Deus vir até você é você se humilhar na presença dEle. O princípio é você estar na presença dEle e reconhecer o seu estado. Pai, talvez até hoje acho que eu tinha pistas. Eu ando por aquilo que eu vejo, eu não sou. Quando você sabe quem você é. Se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se a porta está aberta ou está fechada, não muda o que está aqui, porque aqui dentro é um espírito de fortaleza, nada abala. Deu para entender? Diga amém. Assim são aqueles que confiam no Senhor. Eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece até amanhã. Permanece até daqui 2 horas. Permanece até semana que vem. Eles permanecem porque o Deus que te gerou, Ele é eterno, Ele é para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Dá um aplauso ao Senhor, irmão. Quando ela fala isso para Jesus, olha o que Jesus responde para ela. Então ele lhe disse, por essa... Marquinhos, pistes. Tem pistes ou tem emuná, irmão? Pistes ou emuná, irmão? Então ele lhe disse, por essa, vai, porque o demônio já saiu da tua. Você não entendeu? O que define o impacto do que você gera no altar é o que você é e não o que você faz. Ela foi para fazer. Jesus disse, não. Veio com o sentimento errado diante da pessoa certa. Agora eu vou te ensinar a ser antes de fazer. Quando ela reconhece que ela é, Jesus disse assim, opa, chegou na medida. Chegou na medida. Eu estava esperando você chegar nessa medida. Eu estava esperando você chegar aí. Vai, porque por causa desta palavra certa, com atitude e com o coração certo, a tua filha já foi liberta lá aonde ela está. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, irmão. Olha só. Abra a sua Bíblia, vamos aí. Daniel capítulo 10, versículo 12. Para mim está muito forte o que o Pai está falando com você. Talvez você acha que apenas a sua oração e o jejum vão fazer. Se você entrar na campanha do jejum de 40 dias ou 21 e pensar, não, vai ser o método que vai me dar. Não, o método não vai dar. O bispo disse aqui, o jejum não muda Deus, o jejum vai transformar você. O jejum vai começar a construir em você o que você não tem. Diga amém. Então lhe disse, por esta palavra, não, Daniel 10, 12, aleluia. Bem. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que o que ele fez? Aplicou o quê? Dinheiro? Desde o dia em que aplicaste o teu coração ao quê? A compreender o quê? Não, a compreender o quê? Não, a compreender o quê? Então olha para cá. Sabia que tem coisas que você está fazendo um jejum sem tentar compreender o que o Pai está usando aquilo para te chamar a atenção? Tem coisas que não estão indo porque você ainda não entendeu? Aqui ele está dizendo, você aplicou o teu coração não para um método, para compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas, e por causa das tuas, então olha para cá. Sabe o que Deus estava ensinando eu e você? Ele poderia ter dado o que aquela mulher pediu há muito tempo, mas em vez de dar, ele queria ensinar. 3, amém, aleluia. Até quinta-feira eu chego lá. Olha aqui, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se você não tiver emuná,
tudo será um motivo para você jogar a toalha. Mas quando você tem o espírito de fortaleza, você vai passar pelos processos e atingir todas as medidas que Deus deseja para que você alcance. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus está construindo você. Se você não atingir a medida que Ele quer, Ele não vai aprovar a obra. Ele vai embargar a obra. Ele para o tempo. E olho e vejo como um profeta, às vezes, muitas pessoas paradas no tempo do Pai, fazendo, dizendo: enquanto eu fizer, Ele vai fazer por mim. Como que você está fazendo? Para quem você está fazendo? Alô? Tem alguém aí? Alô? Tem alguém aí? Olha para cá, irmãos. Essa noite, eu entendo que o Pai está dizendo: eu quero tirar você debaixo da mesa. Tem coisas que você fala que é filho, mas está comendo migalhas, não tem herança. Para mim tem duas questões. Um servo diante do Senhor, ele tem apenas uma paga pelo serviço que ele tem. Um filho diante do Pai não tem a paga. Ele tem tudo. Ele tem a presença. A conversa do pai com o filho é outra. O diálogo com o pai com o filho é outro. O pai sabe o que está no coração. O filho sabe o que está no coração do pai. Eu quero dizer a você essa noite: alguma coisa precisa mudar dentro de você e em você. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que um dia os homens estão em uma revelação. Preste atenção nisso. Eu estou encerrando. E a palavra de Deus diz que eles estão falando da revelação, da ressurreição de Jesus. Diz que um dos homens falam assim: eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar o dedo no buraco. Passam 8 dias, irmãos. Ele vem. Fala comigo, Ele está vindo. Fala de novo isso. Diz que quando ele entra na sala, está tudo fechado. Ele já entra assim: Shalom. Mas engraçado que quando ele fala paz, ele já vira para alguém e fala assim: vem cá, enfia o dedo aqui, miserável. Aqui, enfia o dedo aqui. Você não falou que... Ei, quando Jesus pressionou o cara: não, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus responde: porque me vistes, crestes? Bem-aventurado são aqueles que não veem, mas. Você não está entendendo o que ele está te falando? Bem-aventurado é alguém que recebe a bênção. Ele, bem-aventurado, não é aquele que crê, não é aquele que vive. Ele não está vendo, mas ele crê. Sabe o que ele está dizendo? Você não está vendo, mas ela já está aí. Está recebendo, né, irmã? Recebe mesmo, irmã. Sempre ele é a primeira. Eu não estou vendo nada, mas ele está dizendo: a condição é essa. Bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Ele está dizendo: abençoado não é aquele que toca para entender que é abençoado. Isso é pistes. Isso é uma fé que argumenta. É a fé de Judas. Eu só acredito se eu tocar. Jesus veio a ele e se apresentou. Daí ele acreditou. Então Yeshua diz: emuná não é isso. Emuná não está fora. Emuná está dentro. E nada que está fora muda o que está aqui. Irmãos, escute. Há um homem que tem uma menina de 12 anos, está quase morrendo, chamado Jairo. Ele vai até Jesus e diz: minha filha está morrendo, me socorre. Jesus: vamos à sua casa. De repente a história para e começa a contar a história da mulher hemorrágica. Preste atenção nisso aí. E Jairo está vendo, a mulher caiu, tocou em Jesus, foi curada, levantou, aquela coisa toda. Você já sabe, Jesus diz: vai-te em paz. Mas quem está vendo aquela situação toda? Jairo. Sabe por quê? Tem coisas que Deus não vai deixar você, não vai livrar você de ver. Porque você vendo, isso vai esticar você. Isso vai fazer você ter maturidade. Tem coisa que você está vivendo, que Deus está permitindo, porque está dizendo: ei, sabe por que eu estou permitindo você passar por isso? Porque você tem que chegar à medida que eu quero. Enquanto não atingir a medida, eu não vou fazer. Assim foi na vida de Jairo. Jairo ficou vendo aquela mulher. Quando ele viu aquela cura, ele ficou: agora eu creio. Daqui a pouco vem alguém: Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha morreu. Preste atenção. Tudo aquilo que ele viu, que foi fortalecendo, aquilo que ele ouviu, começou parece a destruir. Jesus vem a ele, pega no braço dele e fala assim: Jairo, emuná. Continua crendo, Jairo. Não importa o que você ouve, não importa o que vê, importa o que você é.
O que você ouviu de mim, Jairo? Eu não disse que eu vou na sua casa ressuscitar. Não importa se estão dizendo que ela morreu. Emuná. Bem-aventurados são aqueles que não veem, mas continuam crendo, firme e constante, Cadê você? Firmes e constantes. Emuná. Pode ser melhor, meu irmão. Pastor, hoje a minha fé está assim, porque abriu a porta para mim. Hoje a minha fé... Não, hoje minha fé não está assim, porque a porta não abriu. Quem disse para você que a tua fé é ânimo? Quem disse para você que a tua fé é sentimento? Quem te disse isso? A tua fé é um espírito, corpo, alma e espírito. É um estado, é uma medida que você chega. Nada que está fora muda o que está dentro, porque você já sabe quem é. Diga amém. Nunca mais você vai se mover por aquilo que está fora. Você se move pela certeza, pela convicção que você tem dentro. Está dentro e ponto final. Eu não ando por aquilo que vejo, eu ando por aquilo que eu creio. E eu estou firme no fundamento. Ei, fé. Pode ser melhor agora, Senhor. Espírito Santo. Levante as suas mãos, irmão. Levante as suas mãos, fala com Ele. O que você tem vivido na sua vida? O que você tem vivido, irmão? Você está precisando de uma medida? Deixa o Pai despertar o teu espírito. Sai do teu lugar, vem para o altar, irmão. Vai. Você precisa chegar numa medida que Deus quer, e talvez você está longe dela. Só tem argumentos, só tem palavras, só tem falas. E aí quer justificação. Senhor, eu faço para ti. Senhor, eu discipulo, eu tenho equipe, eu tenho. Ele diz, a questão não é ter, a questão é ser. É ser. Se em primeiro lugar você for em mim, ser em mim, tudo que vier a sua mão para fazer, faça, porque eu sou contigo. Fala com Ele, amado.